65 milhões de reais foram pagos em atrasado só no Ministério Público, a título de URV. E o governo simplesmente silencia, não faz nenhum movimento nacional para fazer o enfrentamento ao auxílio moradia. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque esse é um governo que fez uma opção de fazer um enfrentamento aos trabalhadores em educação, uma opção de descaracterizar uma importante, talvez a maior vitória que essa classe, que essa categoria teve nos seus 20 anos de luta, nesses 20 anos de luta, e que, ao mesmo tempo, silencia em relação aos privilégios da magistratura, do Ministério Público e dos procuradores do Estado. É isso que está colocado aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Nós poderíamos discutir a dívida da União, nós podíamos estar discutindo, o governo podia estar discutindo no Supremo a dívida com a União, podia estar discutindo o auxílio moradia que é pago por ato administrativo, sem lei que preveja, mas não, o governo Tarso, para enfrentar essa dificuldade, ela opta por descaracterizar a lei do piso, opta por descaracterizar o mecanismo do Fundeb como correção, que é um mecanismo que vai valorizar os trabalhadores em educação, e opta por acabar com a lei do piso nacional da educação a partir da descaracterização do caráter nacional dessa lei. Doutor Eduardo Cunha da Costa, procurador do Estado. Lazier, aqui é importante fazer um desagravo que o subsídio fixado para os procuradores do Estado foi um valor fixo e não tem nenhuma automaticidade. Então é importante aqui ressaltar os procuradores que em 2007 não há nenhuma isso. automaticidade Pautaram nos isso. projetos. Fizeram greve para isso. O projeto de lei e o encaminhamento remuneratório dos procuradores do Estado restou aprovado pela Assembleia e não há nenhuma automaticidade. Mas era a pauta de 95 procuradores que estavam em greve dos procuradores do Estado. Também é importante aqui ressaltar que o Alberto ele acabou tratando de uma expressão técnica e retirando uma expressão técnica do pedido da ADIM, que fala em diferença entre lei nacional e lei federal. Quando a lei tem abrangência nacional, ela vincula estados e municípios e União. Quando ela tem caráter federal, ela vincula apenas a administração da União. O pedido da ADIM é de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º e não do caput do artigo 5º. Vejam, da letra então, E. é do parágrafo único para que essa automaticidade seja apenas para a administração federal. Da letra E, a linha E. Mas é importante, Lazier, então, fazer a leitura do pedido principal retirar o caráter para que nacional seja... da lei. Qual é a letra? Aqui, ó, letra D, fala Letra que tem... E. Letra E ou D? Letra E é o Letra pedido... E. Caso não acolhido, o pedido anterior, a procedência parcial da ação para que seja dada ao artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738, interpretação conforme a Constituição, no sentido de que não detém a natureza de norma nacional, mas apenas de norma federal, de aplicabilidade restrita aos órgãos e entes federais. Acabar com o caráter do artigo nacional 5º. da lei. O que isso do parágrafo único Quer do acabar artigo com o caráter 5º. nacional da lei. O parágrafo Claro, tá único muito do claro. artigo Leia, Eulália. 5º. Leia, Eulália, o pedido... Eu estou lendo, mas... Leia o pedido da Olha ação. o que diz assim, ó, Tá se muito não claro for isso. acolhida a Pedido da ação, inconstitucionalidade Eulália. O do pedido artigo da 5º, ação se não que o for governador Tarso acolhido assinou. o pedido da inconstitucionalidade do artigo 5º, que seja dado, então, que este parágrafo único do artigo 5º seja uma norma federal, se aplique. Mas, Isso, por favor, uma é o norma artigo, federal, o parágrafo federal. único. O caput que Ai, fala que lástima esse que debate. fala na Que atualização lástima, anual, desinformador. ele permanece, ele não é impugnado. O que se requer é que essa atualização parágrafo. anual seja feita por lei. A linha Lei. E do pedido. E o pedido subsidiário é se o Supremo entender Só vale para que o não. esta lei... Só vale para os professores Por do favor, Rio. esse vamos parágrafo terminar o último bloco, Beto. conclui. Já É fez teu constitucional. show, deixa de falar agora. Ele Só para terá dizer que validade. essa petição ao Supremo é assinada pelo governador André Putinelli do Mato Sim. Grosso, Vamos lá, Luciano, senão não Tarso vou poder Genro falar. pelo Rio Grande do Sul, José Raimundo Colombo por Santa Catarina e por aí vai. Concluiu? Sim. Professora Rejane Oliveira. Olha, primeiro nós temos que dizer aqui, deixar muito claro para a população e para a comunidade escolar que o governador Tarso não prioriza a educação. O governo faz suas escolhas. A escolha do governo é beneficiar as empresas com 10 bilhões de isenções em 2011, 10 bilhões.
O governo deixa de arrecadar de impostos de empresas com grande potencial de lucro. E aí, quando deixa de receber dos ricos, não passa para aqueles que precisam, que é a educação e os trabalhadores em educação. 13% da receita líquida do Estado para pagamento da dívida com a União, aumento de CCs e o aumento do salário dos CCs. Então, o governo faz a opção por altos salários, faz a opção pelas grandes empresas, em detrimento da educação, da saúde, da segurança e do piso nacional dos trabalhadores em educação. Tem um abandono por conta do governo Tarso para as questões da educação, da saúde e da segurança. E a prática do governo, ele mostra, eu quero fazer um alerta para a sociedade e para a nossa categoria. A prática do governo mostra que nós temos que depositar as nossas expectativas na luta dos trabalhadores em educação, do conjunto dos servidores públicos. É muito importante que a gente saiba que nós vamos precisar enfrentar este governo. Esse governo não tem disposição de negociar, não tem disposição de respeitar a lei vigente, é um governo que está fora da lei e a sociedade precisa cobrar do governo. A sociedade precisa saber que os conflitos que existem na educação é por conta do governador não cumprir com a sua palavra, não cumprir com as suas promessas e não respeitar a lei vigente. O governo está adotando a mesma política do governo tucano, que foi o governo da Ieda, que é entrar com ação de inconstitucionalidade no sentido de inviabilizar o cumprimento da lei do piso nacional. Nós vamos continuar denunciando, a nossa categoria vai lutar contra essas políticas e nós vamos buscar o piso através da nossa mobilização. Quero dizer para a nossa categoria, para finalizar, que o piso e as nossas vitórias dependem do tamanho da nossa mobilização. Essa categoria é muito valorosa, tem muita dignidade, com certeza vai buscar o piso. Nós temos que dizer para o governador, na alegria ou na dor, nós vamos buscar o piso nacional, que é um direito dos trabalhadores em educação. Secretária Estadual Adjunta da Educação, Maria Eulália Nascimento. Ainda bem que nós, através do processo de interiorização, dos debates de desenvolvimento, dos encontros de formação com os professores e funcionários, conseguimos conversar diretamente com as pessoas, porque senão esse conjunto de afirmações aqui poderia passar como uma verdade e trazem um desserviço à real ação que está em curso no nosso Estado, em especial a educação. Primeiro dizer que a lei do Fundeb prevê que o repasse da União para os estados é apenas 10% do valor. Ela só passa para 10% e só poderia complementar 10% desses 10%. Então, isso já basta pegar a lei, é muito fácil. A outra questão é de que está se questionando apenas o índice de reajuste, não derrubando a lei do piso, porque o governador, como não é analfabeto, eu acho que nessa mesa pensava que também não, penso que não há ninguém assim, ele assinou a lei e imediatamente o governo federal mandou para a Câmara de Deputados uma outra lei, um outro projeto de lei para reajustar pelo INPC, por entender que a atualização é reposição da inflação. Isso não tira do Estado a sua disposição de aumentos reais, senão nós não estaríamos falando em 76% no mínimo, podendo chegar a 90%. Outra questão é que, ao mesmo tempo que se diz que tem que cumprir uma lei, se aponta para descumprir outras, tipo a lei assinada no governo Brito da dívida, a lei do Fundopem, a lei da responsabilidade fiscal. Então, a proposta é descumpre-se tudo para cumprir uma, não sei o que a comunidade acha. Nós temos é que ver como cumprir a todas elas. Terceiro, é uma inverdade dizer que o governo Tarso é igual ao governo Ieda. É a mesma inverdade dita nesse Brasil, alguns anos atrás, de que o governo Lula é igual ao governo Fernando Henrique. Todos nós sabemos que não é, e o povo desse país sabe porque sente na sua vida real esta mudança. Então, as mesmas pessoas que compunham os partidos neoliberais é que diziam que o Lula estava continuando a política do FHC e hoje, para minha surpresa, eu vejo um alinhamento ideológico com essas pessoas neoliberais que faziam essa comparação. E, por fim, eu quero negar, por ações concretas, que as direções dos professores das escolas estão aí. Não. Tem dois estados governados pelo PSDB que estão junto com o governador. Mas acontece que, da mesma forma que o CEPERS apoiou a emenda da deputada de lá do PSDB, botou na página do CEPERS a valorosa deputada que defende os trabalhadores, líder do governo Ieda, então não. Buscou dois governos do PSDB, o problema de quem acha que não há negociação é não poder falar com o outro.
Porque se eu não é 100% que eu quero, então não posso nada. Mas isso já é da vida, não vou ficar batendo boca, perdendo meu precioso tempo desse programa para dizer. Só em obras, nós já reformamos 900 escolas no investimento de 100 milhões. O PNO começa na metade de 2013, vai atender 1.028 escolas. Encontramos 1.500 processos de obras parados na Secretaria desde 2003. Não há um professor nesse estado que não tenha passado, no mínimo, por 3 ou 4 encontros de formação da política da Secretaria, fora os que fazem por sua decisão, na nossa política do professor se tornar um estudante e investidor. Foram entregues 10 mil computadores em várias cidades. Em outubro, os professores do ensino médio estarão recebendo 22 mil tablets, além das escolas técnicas e das quadras já liberadas. Quem está em lida diária dentro da escola sabe do que eu estou falando, da autonomia financeira ampliada e da gestão democrática qualificada. Nesse sentido, as obras falam mais que as palavras. E nesse sentido, com toda a dignidade que nós temos, nós estamos dizendo aqui, podemos ter contradições e limitações, mas não está em curso neste governo nenhuma retirada de direito de qualquer servidor público, quanto mais da educação. Não é um direito dos e é trabalhadores. isso que nós queremos garantir, porque senão a lei do piso não será cumprida. E quem não está dizendo isso é, inclusive, a própria CNTE, que o CEPERS rejeita também. E aí é problema deles. Nós defendemos o direito dos trabalhadores. Dizer que nós vamos Obrigado. continuar garantindo a valorização na carreira para que o piso seja aquilo que ele se propõe. Nós defendemos o salário mínimo nacional aos professores. Opinião dos do nosso telespectadores na Interativa. Se deve sacrificar ou não? 89% sim. 89% dos telespectadores acham que tem que sacrificar outras áreas para investir na entrar com uma educação. DIN contra o acordo com a 89 a União. 11. Entra com uma DIN contra o acordo da União. Poderia ouvir a população. A população. Obrigado, senhores. Entra com Nós a ouvimos a população. do acordo da ouvir a DIN. população. Alberto Lidor, doutor Eduardo Cunha da Costa, professora Rejane de Oliveira, secretária adjunta Maria Eulália. Falta o conteúdo. O programa será sobre a reprisado. agressão. O programa será reprisado amanhã de manhã às 9 horas da manhã, amanhã 10 da noite. Nós teremos mais um debate eleitoral, desta vez em Santa Cruz do Sul, para onde estaremos indo amanhã à tarde para o debate eleitoral à Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Ficamos por aqui por hoje. Vem aí a Simone Lázari trazendo o Jornal TV Com. Boa noite.